Eu não lembro, rapaz. Não lembro a data. Mas deve fazer mais ou menos uns 2 meses que a gente está fora, né? O tempo passa, né? Bom, como vocês estão vendo aí, toda a estrutura já está pronta. Tá tudo exposto, tá feio, mas pelo menos já podemos retornar para os nossos cultos, né? Então, com o tempo, com a sua colaboração, a gente consegue ir acertando umas coisas ali, aqui, vamos deixar esse lugar mais agradável. Mas o importante é você saber que, independente da gente estar num lugar como esse, ou num lugar revestido de ouro, ou a céu aberto, juntos, sozinhos, dentro do ônibus, dentro do seu carro, no seu lugar de trabalho, no seu lugar de estudo, o culto e a adoração que Deus recebe é aquele que está junto com gratidão, obediência e um coração sincero. Amém? É esse que deve ser a sua ação aqui essa noite. Vamos ler Hebreus, capítulo 11. Essa noite nós vamos partilhar de 3 versos, versos de 24 a 26. Hebreus 11, de 24 a 26. O tema da mensagem de hoje é fé no futuro. Fé no futuro. Todos estão comigo, amém? Amém. Diz assim o texto: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo pelo contrário ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, mais uma vez a gente abriu o texto sagrado. Nós temos a consciência que esse texto ele tem uma ação espiritual e que essa ação ela só é movida se o Senhor desejar, se tiver uma intervenção do Espírito Santo em nossas vidas, e se nós estivermos com os nossos ouvidos atentos, se nós estivermos com o nosso coração quebrantado e realmente disposto a ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, nós gostaríamos dentro dessa oração dizer que de verdade nós estamos assim. Dizer a Ti, Pai, que nós desejamos ouvir a Tua voz, que nós precisamos entender a Tua palavra, que nós precisamos observar ela e compreender o ensino, mas que também precisamos olhar e avaliar as nossas vidas e observar coisas que precisam ser corrigidas. Pai, a gente sabe que o Senhor é bom e que o Senhor tem nos dado muitas oportunidades de corrigir ações erradas exatamente por nosso próprio bem. E hoje é mais uma noite que nós temos essa oportunidade de, ao encontrar com o Senhor, olhar para nós mesmos e desejar ser igual a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a viver essa verdadeira fé em Ti. Pai, mais uma vez eu me coloco à Tua disposição. O Senhor sabe o quanto eu sou fraco, pecador. O Senhor sabe o quanto eu sou uma pessoa que não posso, através das minhas próprias palavras, gerar transformação na vida da Tua igreja, Senhor. Na verdade, eu sou um poço vazio sem Tua ação em mim. É por isso que eu clamo a Ti, Jesus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, mais uma vez. Utiliza a minha vida para ser bênção na vida da Tua igreja, Senhor. Se assim o Senhor desejar, coisas extraordinárias podem acontecer essa noite, Pai. E esse é o desejo que eu tenho, de entregar a minha vida, Senhor, para Tu fazer dela o que o Senhor desejar. E que, se for da Tua vontade, utilizar a minha vida para compartilhar a Tua palavra essa noite, tenho certeza que vidas serão transformadas. E que tudo, cada uma das palavras e ações, sejam Tuas,
seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Só para a gente lembrar um pouquinho, chegamos em Hebreus 11, depois de uma jornada observando a supremacia de Cristo sobre todo o sistema religioso judaico. No capítulo 11, o autor aos Hebreus resolveu dar um destaque sobre fé. E ao trazer esse destaque, aquilo que ele poderia trazer de mais valoroso para judeu era mostrar exatamente os seus antepassados vivendo os ideais de Deus com relação à fé. Então ele foi abordando em ordem cronológica, exatamente como está no Antigo Testamento, vários personagens, entre eles Abel, depois Enoque, depois Noé, depois Abraão. Teve algumas citações sobre Sara, sobre Isaac, sobre Jacó, dentro da parte de Abraão, até que nós chegamos agora em um dos mais famosos personagens do Antigo Testamento, que é Moisés. O texto está falando que Moisés, assim que nasceu, citando o verso 23 ainda, né? Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido pelos seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Então, na semana passada, a gente conseguiu observar um pouco sobre a criação de Moisés, ainda como bebê, e um pouco ali da sua infância. Depois disso, depois desse investimento de Deus na vida de Moisés, a gente passa agora a ver os resultados disso. É por isso que a partir do verso 24 já diz que pela fé, Moisés já adulto. Ok? Pergunta para a pessoa do seu lado se ela sabe quando foi que Moisés teve o seu primeiro contato com o seu povo de sangue. Pergunta para a pessoa do seu lado se ela sabe. Semana passada a gente viu que ele foi criado na elite do Egito, não é verdade? Quando ele era adulto, ele resolveu ir lá e conhecer seu povo. Com que idade ele fez isso? 40 anos, muito bem. 40 anos de idade. Só para você ter uma ideia, é bem provável que Moisés tenha sido criado pela sua mãe, pelo seu pai, durante o período ali de infância até uns 12 anos por aí. A Bíblia ela não relata uma idade específica. Desse tempo até 40 anos de idade, ele viveu, como o texto diz, como filho da filha de Faraó. Ou seja, por adoção ele se tornou neto do Faraó do Egito. Naquela época o Egito era o maior império daquela região. Isso a gente poderia comparar hoje aos Estados Unidos talvez, sendo que existem hoje no mundo várias outras superpotências que, digamos, rivalizam, não é verdade? Naquela época, a tecnologia do Egito, a parte de armamentos, a parte de escravos, a parte de exércitos era muito grande. Ele sendo alguém que era considerado como neto de Faraó, ele aproveitava aquilo que tinha de melhor neste mundo. E você precisa entender que naquela época não existia aquilo que no Brasil nós chamamos de classe média, sabe? Ou você era da elite da sociedade, ou você era escravo. Ou seja, se você não era da elite, você tinha que trabalhar sem direito a nada e usufruir de alimento somente que era disponibilizado pelos seus senhores. Então, era o pior tipo de vida que poderia haver. Interessante que o texto diz que em Moisés ficaram as marcas do ensino que seus pais passaram para
ele com relação à fé em Deus. Tanto que aos 40 anos de idade, ele, incomodado, resolveu observar como eram aqueles que tinham o seu mesmo sangue. E eu creio que você conhece a história, está narrado lá no início do livro de Êxodo, capítulo 2, capítulo 3, essa passagem da vida de Moisés, mostrando que ele, ao se deparar com a vida daqueles que eram sua família, ele ficou inconformado. O texto diz que ele viu um egípcio agredindo um hebreu. E Moisés era um tipo de pessoa de sangue quente, sabe? O texto diz que ele partiu para cima do egípcio e matou o egípcio. Dentro disso ele fez uma opção de vida, entende? E é isso que o texto destaca em termos de fé. Começa dizendo no verso 24 assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quando ele faz isso, ele não está recusando somente um título de filho, ele está recusando tudo aquilo que esse título traz para ele. Ou seja, ao recusar ser chamado de filho da filha de Faraó, ele está recusando o Faraó, está recusando sua filha, está recusando ser da elite daquela sociedade. Ele está recusando todos os bens que ele tinha direito, toda a regalia, toda a estrutura de vida, tudo aquilo que ele tinha usufruído durante os últimos 40 anos. Ele nega tudo isso e ele assume para si uma posição. Qual posição? Escravo. Você tem ideia do que isso significa? O Wellington, ele teve durante um tempo lá no Haiti, não é verdade? Com certeza ele viu coisas ali terríveis, coisas que nós chamamos de desumanos, pessoas vivendo o pior da degradação humana, fome, a miséria, todas as coisas ao extremo, sabe? O que Moisés fez foi mais ou menos deixar de ser neto do Donald Trump para ir morar lá no Haiti. Entende a dimensão do nível que a pessoa saiu para onde ela estava indo? O texto diz que ele entendeu ser isso melhor, porque o verso 25 começa dizendo que ele escolheu, Moisés escolheu deixar essas regalias, todo esse bem bom, para se tornar um escravo. O texto diz que ele escolheu, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, ou seja, sendo um escravo. O texto diz que, ao invés de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado, ele considerou melhor deixar essas coisas de lado e escolher o sofrimento. O verso 26 diz que ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. E essa é a comparação que a gente vai precisar fazer muitas vezes ainda na mensagem dessa noite. O que realmente tem valor? O que realmente tem valor? Aquilo que a gente está passando agora ou a nossa esperança de futuro? O texto fala que ele renega todas essas coisas, verso 26, pois tinha em vista a recompensa. É muito interessante como nós todos somos incentivados por recompensas. Hoje eu estava vendo um vídeo, talvez algum de vocês já tenham visto. Já viu o teste do marshmallow? Já viu na internet? Se chegar em casa, entra lá no YouTube, você vai ver teste do marshmallow. É um teste muito, muito interessante. Pega um monte de criancinhas, 4, 5, 6 anos, coloca elas numa sala. Tem uma cadeira e uma mesa, vem uma moça e coloca num pratinho um marshmallow, que é um doce. Crianças americanas, né? Para nossa
realidade seria talvez um chocolate ou algo assim. Bota na frente da criança ali, e a criança ela é sentada ali na cadeira, e o doce fica bem na altura do seu rosto. Aí a moça fala para a criança assim: olha, você gosta de marshmallow? A criança diz: eu vou te dar mais um marshmallow se você não comer esse enquanto eu vou ali fora e já volto. Ou seja, se você aguentar e não comer esse aqui, daqui a pouco quando eu voltar, eu te dou esse e mais um. Pronto, a moça vai, vira as costas e sai. Rapaz, parece uma tortura para as crianças. As crianças ficam olhando ali na cara delas, elas começam a cutucar o pratinho, elas começam a olhar o marshmallow mais de perto, algumas chegam com o nariz e cheiram, outras começam a cutucar o marshmallow, aí daqui a pouco elas pegam, elas ficam cheirando, aí umas abrem a boca assim, aí lembra que se comer não vai ter outro, aí coloca de volta, que é uma tortura, rapaz, terrível, terrível. Até que na sequência do vídeo você vai vendo que algumas caem na tentação e comem. Outras persistem até o fim e recebem a recompensa. É muito interessante quando a moça entra na sala e fala assim: você conseguiu aguentar? Aí a criança fica toda feliz e ela fala: eu prometi para você estar aqui, 2 marshmallows. A criança na hora já pega, não dá nem tempo de respirar. Agora as outras que comeram, eu não falei para você, se você esperasse, então você não vai receber o seu. Não aguentou. Sabe o que esse teste promove? Uma pesquisa mostrando que o desenvolvimento dessas crianças como adultas é muito maior quando elas conseguem entender e controlar os seus próprios instintos, entre aspas. Muito interessante, muito interessante. Nós fazemos isso a todo momento. A todo momento. Por exemplo, quem estuda há 4 anos ou 5 anos, depende da faculdade, sabe o esforço que precisa ser feito fisicamente, mentalmente, emocionalmente e financeiramente, não é verdade? Agora eu pergunto para você o seguinte: o que estimula uma pessoa a entrar numa faculdade e passar esse sofrimento durante esses 4 ou 5 anos? O retorno, não é verdade? Olha, quando eu me formar, eu vou trabalhar naquilo que eu gosto, vou ter prazer em fazer aquilo que eu gosto, ou então eu vou conseguir financeiramente os meus objetivos, porque essa formação vai me dar a possibilidade de trabalhar nessa área que dá dinheiro. Então cada pessoa vai ter ali estipulado o seu objetivo. Quando ela tem um objetivo estipulado, o que acontece? Ela passa por qualquer tipo de dor ali e aguenta firme até o final para receber a recompensa. Você conhece alguém que tem faculdade e está desempregado? Conhece? Talvez alguns aqui tenham faculdade e estejam desempregados, não é verdade? Sabe o que é loucura? Loucura é você depositar a sua fé em algum lugar onde você não sabe se você vai ter o retorno. Quando você confia que aquele seu projeto de vida vai trazer para você um retorno esperado, sem a certeza disso, o nome disso não é fé, o nome disso é esperança. Você tem uma esperança, sabe? Tem uma esperança que dê certo. Olha, se eu concluir a faculdade do jeito que eu estou pensando, assim que eu concluir eu vou fazer isso, eu vou fazer estágio ali, eu vou conseguir uma vaga lá, eu vou fazer um concurso público, eu vou passar, e o nome disso não é fé. O nome disso é esperança.
apesar das pessoas dizerem: eu tenho fé que eu vou conseguir isso. Esse texto que a gente acabou de ler, ele não fala de esperança, ele fala de fé. Sabe qual é a diferença? É que quando Moisés ele rejeita coisas boas da sua vida para começar a viver a escravidão, ele não tem esperança que ele vai ter o retorno disso. Ele tem fé. Porque assim como a gente já viu, fé é convicção, é certeza absoluta que você vai ser recompensado por um tempo de sofrimento, por um tempo de recusa de algumas coisas. Toda pessoa nesse mundo que tem alguns objetivos precisa abrir mão de algumas coisas, não é verdade? Eu citei, por exemplo, a faculdade, mas, por exemplo, todo aquele que casa tem que aprender a abrir mão de algumas coisas, não é verdade? Você dentro do seu casamento, com certeza convivendo com seu marido ou esposa, tem aprendido a abrir mão de certas coisas pelo outro. Por quê? Porque o bem maior do casamento é mais importante, não é isso? É assim na nossa vida inteira. Sempre para a gente conseguir algum objetivo, a gente acaba abrindo mão de algumas coisas. O problema é que dentro dessa vida, quando nós abrimos mão de algumas coisas para atender alguns objetivos, a gente precisa entender que esses objetivos nem sempre são alcançados. Mas aquilo que é referência de fé é 100% alcançado. Uma coisa que o texto deixa claro e enfatizado é que Moisés ele fez uma escolha totalmente coerente e racional. O texto diz que ele abandonou, que ele escolheu deixar de lado todas as riquezas que ele tinha no Egito, segundo o verso 25, até para experimentar, verso 26, para experimentar a afronta de Cristo. É a ideia de passar vergonha. Já passou vergonha por alguma coisa que você crê? Você já se posicionou alguma vez na sua vida e passou vergonha por isso? Você já disse alguma vez que você era crente no lugar e as pessoas deram risada de você? Se em algumas situações, em alguns lugares, você tem vivido essa realidade, segundo esse texto, você tem um vínculo com uma pessoa que viveu a mesma realidade. O nome dela é Cristo. Existe um problema, não existe? As pessoas não querem mais passar vergonha. As pessoas não querem mais passar vergonha. Não quer mais passar vergonha e não quer abrir mão dos bens deste mundo. Elas desejam os bens deste mundo para os seus próprios filhos, diferente dos pais de Moisés. Elas lutam e correm atrás desses bens. Incutem isso na cabeça dos seus filhos. Dizem para os seus filhos que isso é bom. Enquanto os pais de Moisés falaram claramente: filho, prazer desse mundo é passageiro. Não é assim que o texto diz no verso 25? Escolheu, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Gente, prazer do pecado é passageiro. Você quer ver como você consegue eliminar uma coisa da outra? Algumas pessoas têm uma doença que acaba gerando nelas a necessidade de uma dieta, não é verdade?
Não sei se você algum dia já foi no médico. Você não é gordinho, é bem provável que você não tenha essa questão, mas talvez você tenha ido no médico algum dia, estava com alguma doença, o médico mandou você fazer alguns exames, e aí quando ele trouxe o resultado, quando você traz o resultado para o médico vai dizer assim: olha, pelo resultado aqui a sua alimentação é péssima. O que você tem comido? Eu como isso, eu como aquilo e tal, não sei o que lá. E aí o médico olha para você, o que ele diz? Você para de comer isso, para de comer aquilo, e é sempre a mesma coisa, né? Não vai comer mais fritura, não toma mais refrigerante, tem que maneirar no sal, tem que maneirar no açúcar, nada de doce e tal, não sei o que lá. Quando você sai da consulta com a lista na mão daquilo que você não pode comer, você olha para a lista assim e diz assim: pronto, vou viver de jejum agora a vida inteira, não é assim? Rapaz, o médico cortou tudo aquilo que eu como, o que eu vou comer agora? Mas o que acontece? Se você é uma pessoa sábia, né? Você para de comer aquelas coisas por causa do resultado bom que elas têm, que vai trazer esse seu hábito. Mas hoje a gente não está querendo abrir mão das coisas deste mundo por aquilo que é o nosso futuro. Sabe por quê? Porque nós, como cristãos, paramos de olhar o futuro para nos fixar no nosso prazer temporário do pecado. Assim como uma pessoa que tem diabetes, que olha assim para o chocolate e diz assim: olha, eu sei que se eu comer depois eu vou passar mal, mas eu vou comer. Não é uma coisa meio idiota de ser feita? Mas quem comete pecado está vivendo essa realidade. Porque pecado ele só gera morte. O problema é que o nosso desejo por aquilo que é um prazer momentâneo é tão grande que as pessoas preferem o prazer momentâneo do que um prazer prolongado e eterno. Você quer ver uma comparação também? Conhece alguma criança ou algum adulto que teve, quando criança, uma doença chamada paralisia infantil? Conhece? Não sei se você já teve a oportunidade de ver. É um tipo de doença que ela traz inúmeras possibilidades de atrofia no corpo da pessoa. Essa semana eu vi uma reportagem, uma jovem estava entrevistando um jovem advogado. E quando você pegava a tomada da câmera da cintura para cima dele, ele parecia 100% saudável. Mas quando a câmera abria, da cintura para baixo dele era totalmente atrofiado. As pernas não se desenvolveram. Ele andava com muita dificuldade com muletas. Acabava destoando, sabe, das pessoas ao seu redor por uma doença terrível da infância. E aí ele estava falando sobre a importância da vacinação. Não esqueçam, ainda dá tempo. Já pensou se eu, como pai do Gabriel, partisse da questão dos prazeres momentâneos da vida em detrimento do futuro do meu filho? E definisse o seguinte, assim como aconteceu ontem quando eu levei ele para tomar a vacina. Olha, o Gabriel, ele sofre tanto quando aquele pedaço de metal entra no braço dele e ver as lágrimas dele, o choro dele, é tão terrível, é tão ruim ver uma pessoa estranha tocar o seu filho e enfiar uma injeção no braço dele. E a dor e o grito que ele dá, e ontem foi uma das mais leves, mas teve outras que eram terríveis com relação à dor. E aí eu pensasse o seguinte, sabe do que? Não vou deixar que meu filho sofra mais tomando uma vacina.
porque eu quero o bem do meu filho. Totalmente incoerente, não é? Eu não penso desse jeito. Pelo contrário, eu não penso duas vezes em levar o meu filho para tomar vacina. Eu não tenho problema nenhum em segurar ele para que ele tome a vacina. E eu me comovo com as lágrimas dele. Mas todas as vezes que precisar, encararei de frente essas lágrimas, para que o futuro do meu filho, com relação à saúde, esteja garantido. Não é assim? As coisas precisam acontecer assim naturalmente, não é? Com relação à fé é a mesma coisa, irmãos. A gente precisa mostrar para os nossos filhos que fé do cristão é na recompensa futura. Que a gente não está aqui nesse mundo para se dar bem. A gente está nesse mundo de passagem. Vai se dar bem amanhã no futuro, num lugar onde Deus preparou para nós. Se a gente conseguir colocar isso como base da sustentação dos nossos filhos, as escolhas deles de futuro vão mudar totalmente. Sabe o que ele vai deixar de fazer? Vai deixar de desejar os prazeres momentâneos deste mundo para dedicar a sua vida para Cristo. Exatamente como o próprio Jesus fez. Você lembra que Jesus era um homem muito rico, não é isso? Não. Era um homem muito bem visto e querido em todos os lugares que ia. Também não, né? Teve uma morte bela e honrosa. Também não, né? O problema é que a gente está querendo para os nossos filhos as coisas boas que são temporárias e não as coisas boas que são eternas. Consegue entender a diferença de uma coisa para outra? Se você investir na vida do seu filho para que ele tenha as coisas boas temporárias, eu digo para você que você vai conseguir esse objetivo. Mas eu preciso ser claro com você que talvez se ele tiver as coisas boas deste mundo, ele não tenha as coisas boas da eternidade. Sabe o que seria de Moisés se ele ainda preservasse o seu título de filho da filha do faraó? Simplesmente ele não estaria nessa narrativa do texto. Ele não seria referência de fé. Ele não teria libertado o povo de Deus ali do Egito. Ele não seria um grande homem do Senhor. E você? E os seus filhos? Você acha que você vai ter algum destaque nesse sentido se você continuar buscando usufruir dos bens deste mundo? Ontem eu falei para os jovens e eu disse para eles uma coisa pesada, mas só para quem não é crente. Eu falei para eles assim: olha, vocês que estão fazendo faculdade, se a sua faculdade não for para a glória de Deus, tranque ela hoje. Eu acho que até alguns pais se moveram ali no banco, né, dizendo assim: esse pastor não sabe o que está falando. E eu falei com convicção, sabe por quê? Porque Jesus um dia disse que o que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é verdade? E Jesus ele faz a comparação mais extrema, que é de você ser dono do mundo inteiro. Os nossos jovens não vão ganhar o mundo inteiro. O que eles podem ter é um bom estado social, um bom lugar para morar, um bom carro, desfrutar de viagens por esse mundo, conhecer lugares, viver a vida ao extremo, no estilo do mundo.
mas esse período é curto e passageiro. E o que vai ser da eternidade deles? É essa a minha preocupação. Deve ser a sua também. A gente precisa parar de nos preocupar com o tempo breve que estamos passando aqui, para olhar para o resultado futuro disso tudo. Irmãos, a dor dessa vida é comparável à dor da picada de uma injeção. Dói, mas é rápido. O resultado é para a vida inteira. Eu estava olhando a minha caderneta de vacinação. Será que eu já tomei vacina para sarampo? Tomei. Em 1993. Rapaz, faz tempo, hein? 15 anos atrás. E o meu sistema imunológico está protegido. 15 anos, né? Essa conta aí está errada, não está? É melhor 25 anos, não é melhor? Desculpa, eu ainda estou em 2008, desculpa. E o meu sistema imunológico ainda está protegido por causa dessa ação de 25 anos atrás. Entende isso? O investimento que você fizer de fé na vida do seu filho vai durar pela vida inteira. Vai interferir diretamente nas escolhas que ele tem. Ele vai ser alvo direto das bênçãos de Deus. Vários dos pais têm medo da escolha dos filhos, sabe por quê? Porque parece que os filhos estão repetindo seus erros da juventude e da adolescência. Muitas vezes porque os filhos nem sabem desses erros. Muitas vezes porque os filhos não conseguiram ver mudança na vida dos seus pais. Muitas vezes porque os seus pais continuam desejando os prazeres passageiros e momentâneos desse mundo, em detrimento de uma eternidade que pode ser de sofrimento. Consegue entender o peso disso? Interessante que, diferente do teste do marshmallow, né? Que eu expliquei para vocês agora. Quando Deus coloca para a vida da gente leis, quando Ele coloca padrões de conduta, que a gente passa a ser chacota para esse mundo, é exatamente para que nós sejamos preservados do mal. A gente está num momento na nossa nação onde o STF está discutindo o aborto. Vocês devem estar acompanhando um pouco sobre isso, né? Para você entender onde o mal é capaz de chegar, por que existe a questão do aborto na nossa sociedade hoje? Porque o ideal de Deus com relação a sexo e casamento foi deturpado pela nossa sociedade. Se as pessoas estivessem casadas, vivendo um casamento no padrão de Deus, ninguém precisaria pensar em aborto. Por que a gente chega ao extremo da morte do ser mais puro que existe como ser humano? Porque o pecado das pessoas tem levado elas ao assassinato. Mas hoje para os nossos jovens, pastor, namoro sem sexo, Deus ele não tem prazer que você fique lá com seus hormônios explodindo do lado do seu namorado, do lado da sua namorada. Ele não tem prazer nisso. Mas Ele quer que você assuma a responsabilidade de uma relação sexual, que é a possibilidade de filhos. Se você não é casado, você não pode assumir essa responsabilidade. Então, não tem sexo para você. Não é simples. Deus desejando preservar as pessoas.
as pessoas observam isso como um mal para elas. E aí, por causa de um momento breve de prazer, acontecem grandes destruições no futuro. Acho interessante as pessoas argumentando sobre a defesa da mulher. Já conversou com uma mulher que fez aborto? Ela fica destruída o resto da vida. O resto da vida. A gente não pode tratar os assuntos como se nós não fizéssemos parte do problema. Muito interessante observar a atitude de Moisés. O texto diz claramente que ele escolheu o contrário do mundo. E é isso que a gente precisa nos posicionar. Precisamos escolher o contrário do mundo. E a gente precisa se posicionar ao lado de Cristo. Há um tempo atrás eu escrevi uma das meditações baseado em Provérbios 18:5. Porque a todo momento passa numa emissora de TV, né? Estou sendo filmado, não posso falar o nome da emissora. Passa na emissora de TV uma frase: tudo começa pelo respeito. Não começa pelo respeito. Se você é a favor do aborto, você não tem meu respeito. Se você é a favor do sexo antes do casamento, você não tem o meu respeito. Se você faz apologia ao homossexualismo e às drogas, não tem o meu respeito. Eu vou ser educado com você. Eu vou amar porque isso é minha obrigação. Mas você não tem o meu respeito. Daqui a pouco as pessoas vão obrigar os cristãos a respeitar os pedófilos. Porque é esse o ponto que chega. Olha, se você é um assassino de cristãos porque você é um muçulmano, eu respeito você. Não respeito. É assim que a gente se posiciona. A gente precisa largar de mão essas coisas e ir para o lado daqueles que estão vivendo a dor e a escravidão deste mundo no sentido de luta contra o pecado. É isso, cristão. É isso. Aqueles que estão ao redor do mundo e sofrendo porque se posicionam. E a gente precisa chegar a esse ponto, irmãos. Sabe por quê? Porque senão, aquelas crianças que estavam aqui na frente, que o Jó falou, em breve vai ser uma bela classe de adolescentes, não é? Daqui a pouco aqueles adolescentes podem não estar aqui. Podem estar lá fora. Por quê? Porque não receberam dos seus pais a devida valorização do futuro. Você precisa dizer para o seu filho que ele precisa ter fé no futuro. Filho, nesse mundo Jesus disse que a gente só teria aflição. Que a nossa esperança de uma vida melhor é lá no céu. É isso que seu filho tem que crescer ouvindo. Filho, se você deseja fazer essa faculdade, saiba que ela tem que ser para a honra e glória de Deus. Se não for para isso, papai não vai te ajudar. Pai, estou namorando. Sério, filho? Sério. De que igreja é a moça? Ah, pai, ela não é de igreja. É mesmo? Então não quero conhecer. E ela não entra na minha casa. E enquanto você continuar esse namoro, você não tem um centavo do meu bolso. Precisamos nos posicionar, irmãos. Isso define vida eterna dos nossos filhos. Eles precisam entender que isso é sério.
Se eles estão escolhendo um relacionamento para si que não agrada a Deus, isso é sério. A gente não pode brincar com essas coisas. A gente precisa se posicionar diante disso. Um tempo atrás eu falei e eu repito com o maior prazer. Pastor, e se o Gabriel não chegar na adolescência e ele não quiser ir mais na igreja? Não tem problema. Se ele arrumar as roupinhas dele e for embora, ele pode fazer o que ele quiser. Enquanto ele estiver morando debaixo do meu teto, vai em toda a EBD, vai em todo culto à noite. É assim. É a vida eterna do meu filho. É a vida eterna do meu filho. Você deve conhecer, talvez você seja alguém assim que já viveu essa realidade. Olha, se não fossem os meus pais me obrigando a ir, eu não estaria naquele culto, naquele dia, e entregaria minha vida para Jesus naquela situação. É assim. Pai, você foi colocado para preservar a vida do seu filho, não nesse mundo, mas na vida eterna. Então fale para ele da vida eterna. Fale para ele da fé que é no futuro, não neste mundo. Fale que ele tem que brigar e lutar pelas coisas vindouras, não neste mundo. Que ele precisa dedicar o máximo da sua vida para ganhar almas para Jesus e não para ganhar um carro novo. É isso. É isso. Se você não tem filhos, você precisa saber que as suas escolhas hoje são como adulto também. O texto diz que Moisés chegou a um tempo em que ele era adulto. E as suas escolhas definiram a sua eternidade. Eu gostaria de dizer para você que você é adulto. E que as escolhas que você tem feito definem a sua eternidade. As escolhas de Moisés foram muito claras. Ele negou prazeres passageiros e momentâneos do pecado para agradar a Cristo. A pergunta é: você tem feito isso? Você tem se privado de certas situações para agradar a Cristo? Para onde está dedicado o seu melhor tempo? Aonde as suas melhores habilidades são aplicadas? Quais são os seus objetivos de vida? O que você pensa no futuro? Os nossos objetivos de vida falam bem claramente se nós estamos mais enraizados neste mundo ou se nós estamos criando raízes já na eternidade. Como é que tem sido as suas escolhas? O que define o seu próximo curso que você vai fazer? Sua próxima faculdade? O que define uma mudança de emprego para você? O que define o seu relacionamento? Se Deus é o ponto final disso, a jornada vai definir. É por isso que você precisa analisar onde é que está o seu caminho. O caminho de Moisés foi claro. Ele tomou decisões. E é isso que a gente precisa fazer. As decisões não vão ser fáceis. E elas vão sempre levar a gente para um caminho de vergonha, de dor e de sofrimento para este mundo. Para este mundo. Mas nós, como cristãos, estaremos em paz. Mesmo que os nossos olhos se enchem de lágrimas, cada uma delas vai ser secada pelo próprio Jesus. Amém. Mesmo que na nossa pele haja marcas do sofrimento pelo amor de Cristo, cada uma delas vai ser curada e tratada pelo próprio Cristo.
Assim funciona, irmãos. O problema é que está tão forte na nossa cabeça o apego pelo prazer momentâneo que dificilmente a gente vai dedicar a nossa vida a isso. Hoje para mim de manhã foi uma surpresa. Você sabe que domingo de manhã é, estatisticamente falando, ou cientificamente falando, o melhor dia para dormir até tarde, não é verdade? Foi muito bom chegar aqui e ver várias pessoas que disponibilizaram o seu tempo para limpar esse lugar para que nós tivéssemos um culto aqui hoje. Quero dizer para você, irmão, que você não vai sair daqui e vai entregar a sua vida para salvar a vida de alguém. Eu quero dizer que começa em pequenas atitudes, doando o seu tempo para ajudar alguém. É assim que começa. Você abrindo mão de um horário que seria muito prazeroso dormir para abençoar alguém. Você deixar de ir ao cinema naquele dia para visitar alguém que está doente, entende? São pequenas escolhas em que você vai abrir mão do seu desejo para abençoar alguém. Imagina como foi para Moisés. Abrir mão do melhor que o mundo da sua época podia dar para se tornar escravo. Ele é a nossa referência nessa noite. O que você tem que religar essa noite para abençoar pessoas? Quais são as coisas que têm tomado o seu tempo e não têm permitido que você abençoe pessoas? Você precisa começar a colocar essas situações de lado. Porque senão você vai estar tão envolvido com este mundo, mas tão envolvido, que quando chegar no dia da recompensa, você não vai ter nada para receber. Vamos orar? Senhor Jesus, a gente não tem esperança de futuro, a gente tem fé de futuro. A gente crê de verdade, Pai, que existe algo magnífico e glorioso em um futuro que é breve e que vai ser eterno. E a gente sabe, e a gente entende, a gente crê, a gente confia nas Tuas palavras dizendo que esse mundo ia passar. Que o nosso tempo aqui seria breve, seria como uma peregrinação. Que nós teríamos aflição neste mundo. Mas a gente precisava ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e o Senhor estaria conosco e nós também venceríamos o mundo para o melhor do Eterno. Mas perdoa a gente, Senhor, porque nós temos dado muito tempo para os pecados que são breves e passageiros, prazerosos, mas passageiros. Perdoa porque a gente tem deixado de acreditar que o resultado do pecado é a morte. E perdão porque muitas vezes nós temos uma falsa segurança de salvação que tem produzido crentes que estão mais ligados às riquezas do Egito do que ao povo de Deus. Pai, um dia Moisés fez uma escolha. Negou tudo aquilo que este mundo podia dar para ele, para ficar ao lado de Cristo. Pai, nos ajuda nessa noite a tomar a mesma escolha.
que nós possamos estar neste momento sendo tocados pelo Espírito Santo, para que Ele mostre claramente para cada um de nós quais são os nossos prazeres breves e momentâneos que têm nos ligado a este mundo, nos deixado presos, acorrentados, e tem impossibilitado a cada um de nós o privilégio de sofrer pelo nome de Cristo. Pai, a tua igreja precisa ser motivo de chacota para esse mundo. A gente sabe que quando isso acontecer, é porque nós estamos fazendo aquilo que é certo. Porque com Cristo foi desse jeito. Muitas vezes Cristo foi chamado de louco, foi chamado de endemoniado. E Pai, hoje cada um de nós não quer mais passar por sofrimento nenhum. A gente tem observado os valores do Egito e acha que isso é melhor do que a nossa vida que é de vida. Por isso, tantos de nós têm se dedicado tanto aos seus trabalhos. Se a dedicação ao trabalho produzisse salvação das pessoas naquele lugar, tinha certeza que isso é para a glória de Deus. Mas o que eu vejo é as pessoas lutando por um salário melhor. E isso tem mais a ver com a riqueza do Egito do que com o povo de Deus. Pai, tem misericórdia dessas crianças que estão aqui atrás. Porque eles observam nós como pais, influenciando eles a cada dia a viver a mesma coisa que nós. Que nós possamos passar para os nossos filhos a verdadeira fé. Que nós possamos dizer para eles que a esperança deles não está neste mundo, mas está na eternidade. Que eles precisam buscar a recompensa eterna, não a recompensa deste mundo. Que eles precisam se posicionar como santos neste mundo. Que eles precisam ser obedientes à palavra de Deus. Que eles precisam viver a santidade como Cristo viveu. Que eles precisam escolher a Cristo e não as riquezas deste mundo. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a inculcar isso na cabeça dos nossos filhos. Pai, eu gostaria de fazer uma oração agora por aqueles que estão achando essa pregação um absurdo. Orar por aqueles que têm questionado aquilo que está sendo dito, como se ele tivesse sido inventado pela cabeça do pastor. Desafiar, Senhor, essas pessoas a lerem a Tua palavra e buscarem nela as respostas para as suas vidas. Pai, o que eu mais desejo é que nenhum daqueles que me ouvem neste momento confie naquilo que eu estou dizendo, mas que vão conferir na palavra se é assim. Que cada um aqui, assim que chegar em casa, possa estar lendo esse texto de novo, em oração, clamando ao Senhor Jesus, que revele a cada um as verdades que precisam ser transformadas na sua vida.
está num tempo em que tudo aquilo que a tua palavra diz com clareza tem sido observada como loucura até pelos que se dizem crentes. Posições radicais de obediência a Ti têm sido colocadas como algo vergonhoso. Pai, ressuscita a Tua igreja. Age através de nós, Pai. Que cada um de nós possa ser um exemplo disso. Um exemplo da verdade da Tua palavra. Um exemplo das pessoas que olham para o futuro. Que têm fé no futuro. Que desejam viver como Moisés viveu. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. E vem intervir, Senhor, nas nossas vidas. Para que a partir de hoje, a partir desse exato momento, haja uma transformação, Senhor. Haja uma mudança de verdade. Para que nós venhamos a fazer uma escolha correta diante de Ti. E fazer uma opção por estar junto com o Teu povo, mesmo no sofrimento. Por escolher as riquezas eternas ao invés das riquezas passageiras desse mundo. Para escolher a santidade ao invés dos prazeres momentâneos do pecado. Gostaria de aproveitar esse momento de oração junto com você e pedir que você que está ouvindo neste momento a voz de Deus e sabe que Ele está falando contigo e sabe que você reconhece que está vivendo uma vida ligada aos prazeres e pecados deste mundo. Você que sabe que precisa acertar contas com Deus. Você que tem a consciência de que tem escolhido as coisas erradas, que não tem optado por estar ao lado de Cristo dia após dia na sua vida. Fique de pé, nós vamos orar juntos. Você que tem ouvido a voz do Senhor, fique de pé, nós vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu não estou nem vendo as pessoas que estão ficando de pé. Minha intenção não é saber quem está ou quem não está. Só gostaria de dizer, Jesus, que esse ato é uma demonstração de arrependimento diante do Senhor. É um ato de preocupação consigo e com seus filhos. É um ato de clamor por socorro. Nós sabemos e temos a consciência de que o Senhor é poderoso para mudar a realidade das nossas vidas. Para nos capacitar com sabedoria para investir na vida dos nossos filhos. Para viver um outro padrão com escolhas corretas diante de Ti. Para ter os olhos abertos com relação às armadilhas deste mundo que sorrateiramente adentram as nossas vidas, tem tomado conta dos nossos dias, ao ponto da gente não ter mais energia para servir ao Senhor. Nos ajuda, Pai. Senhor Jesus, venha ao nosso lado.
ir no caminho certo, Senhor. Nos toque no colo e nos leve, porque nós não conseguimos caminhar. O Senhor conhece o coração de cada um e sabe as lutas que cada um tem passado, cada sofrimento, cada situação, cada família que por causa de N situações tem quase estado à beira da destruição por causa de pecados. Venha com o teu sangue purificador, Senhor, e limpa as nossas vidas. Tira o orgulho, Pai. Tira a arrogância. Tira essa prepotência que nós temos de achar que temos condições de direcionar as nossas vidas para o caminho certo. Toma a liderança das nossas vidas, Pai, e vai à nossa frente. Transforma o nosso coração para que nós venhamos a te seguir. Muda a nossa realidade para que os nossos filhos sejam impactados pela verdadeira fé. Pai, eu quero que aquilo que o João falou se confirme em breve. E nós tenhamos aqui muitos e muitos adolescentes e jovens. Que nenhuma dessas crianças se perca, Pai. Eu sei que essa é a tua vontade, o teu desejo. E eu tenho consciência que essa é a nossa responsabilidade. Por isso, nos ajuda, Senhor, e nos muda a partir de hoje. Para que nós tenhamos uma fé no futuro. E venhamos a incentivar os nossos filhos a terem uma fé no futuro. Para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Convido a igreja a ficar de pé, dá um abraço aí na pessoa do seu